temos o desafio de falar dos 7 conceitos. A primeira delas é o ego racional, ou melhor, o ego experimental. O ego experimental está em diálogo com o ego racional. Bom, o que seria o ego experimental e o ego racional, que não é sinônimo? Vai aparecer na narrativa Insustentável Leveza do Ser. Eu fiz várias observações, né? Coloquei que Parmênides aparece 9 vezes, o Heráclito aparece uma vez, aparece o Platão 2 vezes, e o Descartes vai aparecer, o filósofo Descartes, pai da modernidade, aparece 5 vezes. Então veja bem, a obra sempre está em diálogo com a filosofia. E o Descartes, ele separa, assim como Platão, mas de uma outra forma, com uma outra estrutura filosófica, mas é algo similar, ele vai separar também corpo e alma. Então, ele faz essa separação de mente e corpo. Enfim, Spinoza, que é contemporâneo de Descartes, já entende que há uma unidade entre mente e corpo. Mas o Descartes não via assim. Ele via de forma separada. E o Descartes aparece 5 vezes na obra, e é interessante salientar que, na arte do romance, o autor Milan Kundera, ele também vai falar do Descartes e ele vai fazer uma crítica ao autor. Não somente nesse texto, mas ele tem outros ensaios, né? Na arte do romance e os outros livros que o Milan Kundera vai falar do Descartes, da filosofia cartesiana, o Descartes vai preocupar com a busca pela verdade, né? A filosofia tem essa intenção, o que é a verdade? Então vimos que ela faz uma ruptura com a mitologia porque ela é muito simbólica e tenta explicar o mundo fenomênico diante da nossa percepção a partir de elementos religiosos, a partir de elementos de uma explicativa metafísica, espiritual. E a filosofia, com o logos, com a palavra racional, já busca entender próximo do que a ciência faz, ou seja, de uma maneira de observação ou com uma estrutura lógica de argumento. Você tem que evidenciar a lógica do fenômeno para, de fato, dizer que aquilo tem uma conotação verdadeira, que é uma verdade. E o Descartes, para partir desse ponto de partida de encontrar a verdade, ele faz, no seu livro chamado Discurso do Método, publicado no século XVII, ele vai dizer o seguinte: a gente tem que duvidar de tudo. Então, temos que duvidar dos sentimentos. Por que ele faz? Porque tem que duvidar de tudo, dos sentidos, da percepção. Que, veja bem, ele foi um dado momento militar, ele foi alguém que fez parte de uma instituição militar, e, obviamente, ele saiu disso. Foi quando ele era obrigado a participar de uma experiência assim, e ele constatou que algumas pessoas, alguns soldados que participaram de conflitos de guerras, ficavam com alguma parte do membro do corpo amputado, um braço, uma perna, e ele ficou impressionado que essa pessoa que ficou sem um membro daquele corpo, num dado momento sentia aquele membro. Mas, evidentemente, você vendo, não havia nenhum braço ou uma perna, mas a pessoa tem um sentido, uma percepção daquele membro que já foi amputado, seja por algum acidente, seja por alguma doença, ou seja por alguma situação de conflito, de guerra, que fez aquela pessoa perder aquele membro. E o Descartes, então, por isso que ele separa a mente do corpo, ou seja, a mente pode sentir coisas e o corpo não ter aquilo de fato que está emitindo para a mente. Então, está tendo algum equívoco de interpretação da realidade. Nós devemos duvidar dos sentidos da percepção. Algumas pessoas confundem algumas cores, que nós temos aqui o nome de daltônicos, né? Ela não vê o verde e o marrom de uma maneira que as outras demais dizem ver claramente. Então, como assim? Então, a pessoa tem algum equívoco dessa visão. Ela não está vendo da forma que é de fato universal para quem tem essa qualidade da vista. Então, podemos duvidar dos sentidos, das emoções. De repente alguém te faz um elogio, mas essa pessoa que te fez um elogio é alguém que você tem um encantamento, você tem um flerte por ela, você tem um desejo de estar com ela amorosamente. Ela só te fez um elogio. Ela não te propôs nada, ela não está te dizendo, fazendo declarações amorosas. Mas qualquer coisa que ela faça de modo simpático, você se sente que você coloca numa forma é, grandiosa aquilo que ela disse, como se ela estivesse declarando. Você supervaloriza aquele elogio. Mesmo que, de repente, fosse um elogio para uma outra pessoa que você não tem tanto encantamento assim, você agradeceria aquele elogio, mas não teria nenhuma imaginação amorosa por parte disso. Então, quando estamos encantados por alguém, o fato de curtir uma foto sua, no Instagram, por exemplo, você já acha que está tendo algum tipo de interesse por você. Pode ser que ela simplesmente achou interessante a foto e curtiu, não quer dizer nada. Enfim, então,
é necessário duvidar dos sentimentos, porque a gente pode levar a equívoco acerca do que o outro está fazendo sobre nós e imaginando, devido a ter um aparelhamento de desejo, uma vontade de algo a ser concretizado, a gente acaba interpretando de modo equivocado. Eu falei sobre uma pessoa que a gente tem interesse, mas pode ser uma pessoa também que a gente não gosta. Então, imaginemos que a gente tem algum conflito com alguém, no trabalho, algo do tipo, na família. E qualquer coisa que a pessoa faça de modo positivo, a gente acha que ela está sendo falsa. Porque a gente já não vai com a cara dela. Então, por mais que a pessoa seja generosa, a pessoa é agradável, mas já que eu tenho um ranço com ela, tenho uma dificuldade no estabelecimento de uma relação com ela, qualquer coisa que possa ser positiva, eu já interpreto que ela está sendo falsa, dissimulada, e ela quer ter algum outro interesse nesse elogio que esteja fazendo a mim. Então, a gente interpreta de uma maneira diferente esses dois fenômenos. Isso devido ao quê? Aos nossos afetos. Os nossos afetos podem nos levar a uma interpretação acerca de como o outro está nos reagindo, mas pode ser que o outro não está fazendo nada daquilo que você está imaginando. Ela simplesmente elogiou de uma forma genuína. Enfim, é algo complexo e não é à toa que a psicologia está aí como um espaço de avaliar essas situações emocionais. Então, duvidar da percepção, dos sentimentos, duvidar se esse nosso encontro é real. De repente vocês estão aí sonhando e está tendo uma aula com alguém que vocês nem sabem quem é direito e tiveram a confiança de assinar o site, o curso, interessados pela obra do Milan Kundera. De repente vocês estão dormindo e não se deram conta, tudo que vocês estão vivenciando, nada é real, é um sonho. Os Brahmanes, inclusive na Índia, têm essa perspectiva que a vida é um sonho, e tem uma divindade que está sonhando conosco. E o Descartes colocou essa questão, pode ser que isso aqui é um sonho, porque quando estamos sonhando, por mais absurdo que seja o sonho, sendo pesadelo ou não, nós estamos envolvidos durante a narrativa onírica, durante o momento do sonho, como se fosse verdade. E ao acordar, a gente fica, ah, parece que você saiu de uma Matrix. Mas quem nos garante que isso aqui também não é uma Matrix? Então o Descartes coloca essa questão. Bom, podemos duvidar consequentemente de Deus, e o Descartes chega, mas significa que tem algo que eu não posso duvidar? E ele vai afirmar, nós não podemos duvidar de que estamos em dúvida, ou seja, podemos duvidar de quase tudo, que é o ceticismo, significa a dúvida, mas não podemos duvidar de que estou duvidando. Logo, se eu estou duvidando, estou pensando. Só posso duvidar porque existe um raciocínio por detrás dessa proposição de colocar em questionamento. Então, se eu estou pensando, ou seja, o fundamento do pensar é a dúvida, obviamente eu não posso duvidar de que existo, porque eu só posso pensar porque existo. Então, logo, penso, logo existo. Essa é a famosa frase. E aí surgiu a ideia de ego racional. Essa racionalidade, essa subjetividade pautada por uma existência racional. Mas o Kundera, melhor dizendo, o Kundera concorda com todo esse raciocínio elaborado por Descartes, mas ele não concorda que o ser humano se resuma à racionalidade. Porque na mesma época, anos antes do livro Discurso do Método, escrito pelo Descartes, houve a obra Don Quixote de La Mancha, escrito por Miguel de Cervantes. E essa obra é totalmente contrária à racionalidade. E ela é importante para o romance moderno. A ideia de romance moderno advém do Don Quixote, de La Mancha, de Miguel de Cervantes. Essa obra do escritor espanhol. E o Don Quixote, ele está no espaço da desrazão, e não da racionalidade. Porque o Alonso, o Don Quixote, ele é alguém que lia muito histórias de cavalaria, ao ponto de ele se vestir com roupas similares aos personagens que ele admirava dos livros que lia, e ele fazia algo parecido, ou seja, ele ficou perturbado. Ele quis transformar a sua realidade a partir da ficção que ele ficou tão embrenhado, ele ficou tão compenetrado. É esse o ponto que o Kundera quer colocar. A modernidade não é somente a racionalidade, como é pensado pela filosofia tradicional, mas a modernidade tem essa contradição, essa insustentável leveza do ser entre razão e emoção. Então, o Don Quixote ele está para a emoção como o Descartes está para a racionalidade. Diga de passagem, assim, uma fofoca à parte, o Descartes morreu por uma questão de pneumonia, algo do tipo, porque ele dava aula para uma princesa na Escócia, ele ia a cavalo até ao castelo da princesa, e essa mesma aluna, uma mulher já, era sua amante. E ele morreu por conta de ter pego uma pneumonia, uma doença, devido ao clima muito frio, e ele ia de cavalo para ver, ou seja, por mais que ele tenha um pensamento racional, mas a sua motivação também tinha elementos emocionais. O Descartes ele foi flagrado para o aspecto emocional que nem ele deu conta. A sua paixão pela aluna que ele teve, que era a princesa na Suécia, na Escócia, na Suécia,
se não me engano, na Suécia. Enfim. Bom, então o Milan Kundera vai entender que o Descartes tem um ego racional e o Don Quixote, com Miguel de Cervantes, vai ser o ego imaginário. Mas o Kundera vai trazer, ele vai colocar o nome de ego experimental. Então, ego imaginário ou ego experimental. O que significa isso? Todas as obras de Milan Kundera, principalmente em Sustentável Leveza do Ser, se vocês ficarem atentos à tabelinha, o que é aquela tabelinha que eu fiz que está na página 144 do PDF? É exatamente entender os egos experimentais. O Milan Kundera não chama de personagens. E não que a palavra personagem esteja errada, tá certo, ou protagonistas, mas ele entende como egos experimentais. E não é à toa que é difícil dizer que o personagem principal é somente o Thomas. Não, porque é evidente que a Teresa também tem o seu protagonismo na narrativa. Mesmo aqueles que aparecem pouco, como o Franz, ele tem partes específicas na obra, mas ele tem um protagonismo no sentido, ele tem uma ênfase na narrativa que acontece nesse texto. Então ele vai chamar de egos experimentais. Isso é uma forma, digamos, clínica para entender o ser. Nós somos, a nossa constituição de eu, todos aqui envolvidos nessa aula, e todas as pessoas de modo geral, nós temos esse eu. Agora, definir o que é esse eu, como se diz esse eu? Esse eu, vamos colocar, o que define esse eu? Esse eu é o mesmo que estava há 10 anos atrás? Antes da pandemia, como que era esse eu? Depois da pandemia, ao viver essa experiência, cada um no seu contexto, como que ficou esse eu? Então, esse eu parece, de um modo de Heráclito, ele tem uma fruição, ele tem uma transformação, mas permanece um eu, tem alguma essência nesse eu. Esse ser tem algo aí de difícil, é algo misterioso de definir, mas há algo nesse eu que a gente quer compreender. Então, os personagens, esses egos experimentais, no fundo, é uma forma filosófica de entender as condições de possibilidade de entender o ser humano. Então, o que é a literatura para o Milan Kundera? Ele escreveu tudo isso aqui como uma espécie de uma meditação do ser humano contemporâneo, porque está tendo aspecto histórico. Então, século passado, século XX, com todo o conflito político na Europa, vivenciado pela União Soviética, enfim, pela Guerra Fria. Tem um momento também da autonomia das mulheres nos anos 60, principalmente no contexto europeu. Aqui na América Latina foi um pouco mais tardiamente. Então, ele vai colocar esse momento histórico, esse ego experimental, esses egos experimentais, como condição de possibilidade de entender o ser humano. Ler a narrativa, então, é possibilitar o entendimento de quem nós somos. É esse o ponto que o autor quer, não somente com esse Sustentável Leveza do Ser, em outros textos como A Brincadeira e tantos outros. Ele tem um livro chamado Risíveis Amores, que são contos, também vale a pena a leitura. Então, egos experimentais é esse o ponto fundamental que o Kundera quer colocar, que é o primeiro tema que estou aqui falando com vocês. E interessante que ele vai dialogar a figura do Thomas, eu vou sempre focar no Thomas e na Teresa. Ele vai dialogar num dado momento com Thomas com uma perspectiva do eterno retorno do Nietzsche. Então, Nietzsche, esse filósofo do século XIX, alguém muito crítico àquela estrutura que eu mostrei na imagem, vocês devem recordar no início da aula. Coloquei o Platão, alguém que está olhando para cima, e o Aristóteles olhando para baixo, ou seja, os dois estão contradizendo o que é a realidade, Platão e Aristóteles. Então, Nietzsche, ele entra também nesse debate de crítica e ele vai colocar que Platão, ele é alguém que negou a vida, porque ele negou essa realidade que aqui vivemos em prol de uma realidade totalmente suprassensível, ou seja, está fora do corpo a realidade, está no âmbito da alma, do espírito, ou seja, temos que morrer, digamos assim, com todo um conhecimento adquirido para retomar esse espaço, digamos, divino, que os cristãos vão chamar de Deus. Então, o cristianismo, na perspectiva do Nietzsche, é o platonismo do povo. Porque aqui, essa realidade é efêmera, para o Platão nos levaria ao erro, nos levaria a impressões equivocadas da realidade, e a alma tem que buscar o conhecimento. No caso do cristianismo, a alma tem que buscar a Deus por meio de orações e também conhecimento. O cristianismo tem esse fundamento também de uma sabedoria filosófica, teológica, mas também por meio de práticas morais, de um asceticismo, que todos nós já sabemos, com o intuito quê? De chegar a uma planificação. Então, a insustentável leveza do ser é insustentável leveza do ser na Terra. A nossa leveza do ser só será após a morte, para o cristianismo. E o Kundera vai pegar o Nietzsche e dialogar com isso. E o Nietzsche, já na